Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, pelo Facebook, pela NET, Canal 26. Seja muito bem-vindo ao Hashtag. O assunto de hoje, vou dizer, é um assunto quente, importante para o mercado editorial brasileiro, para a literatura brasileira, literatura infanto-juvenil brasileira, para quem gosta de escola, educação, quem gosta de livro. Fez parte da minha infância, do meu imaginário, com todas as controvérsias, eu amo. Hoje a gente vai falar sobre Monteiro Lobato. E você participa com a gente enviando as suas questões, suas críticas, suas dúvidas, seus comentários, contando a sua experiência, como que você lê Monteiro, como que você trabalha Monteiro Lobato na sua escola, com a sua família, enfim, com a garotada toda. Você conta pra gente a sua experiência através das postagens no nosso Facebook, ou se você preferir, estiver aí acompanhando o hashtag pelo celular, num aparelho mais mobile ou mais móvel, vem pra cá, a gente tem nosso número do WhatsApp. O importante é você participar. Sabe por quê? Porque esse ano, 2019, as obras de Monteiro Lobato entraram em domínio público. O que isso significa? Significa que agora, quem quiser adaptar, reeditar de alguma maneira, enfim, traduzir, fazer alguma produção com caráter de retorno econômico, pode, audiovisual, uma produção audiovisual, um filme, alguma coisa, uma adaptação para cinema, enfim, isso vai poder ser feito sem a autorização dos donos dos direitos autorais. Isso significa que, a partir de agora, todo mundo, de alguma forma, tem um acesso mais livre à obra desse autor. Agora, se a gente pensar que a gente está falando do autor considerado pai da literatura infantil brasileira e um dos autores ultimamente mais polêmicos, né, nas rodas de conversa de quem gosta com livro, Monteiro Lobato é um assunto que precisa ser discutido, sim, e levado para dentro das escolas, para dentro das rodas de conversa de quem gosta de literatura, livro e educação. Por isso, vem conversar com a gente aqui hoje no Hashtag Educa, Sônia Travassos, que é escritora, autora de livros infantis, doutora em educação pela UFRJ e especialista em Monteiro Lobato. Seja muito bem-vinda, Sônia, ao Hashtag Educa. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço pelo convite, gostei muito, estou gostando muito de estar aqui. A gente já estava aqui no esquenta, aqui nos bastidores do Hashtag, já animados, né, com as conversas. Olha, e Ana Lúcia Merege, bibliotecária, mestre em Ciência da Informação pela UFRJ, escritora também de livros infantis e juvenis e curadora de manuscritos da Biblioteca Nacional. Seja muito bem-vinda ao Hashtag Educa. Obrigada, obrigada pelo espaço, pelo convite. Obrigada por ter aceito. A gente é que agradece, porque hoje a conversa vai ser boa. Com a entrada da obra do Monteiro Lobato em domínio público, de alguma maneira isso faz com que Monteiro seja mais acessível às pessoas de uma maneira geral? Tem como torná-lo mais lido a partir de agora? Eu acho que, sim, algumas editoras até já estão começando a correr para fazer adaptações, para fazer novas edições, né? Hoje nós temos também a possibilidade do livro virtual. Então, eu acho que vai haver uma corrida de algumas editoras para criar edições de alguns livros de Lobato, possivelmente não todos, né? Acho que a obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo provavelmente vai ser aquela que vai aparecer mais. Outras editoras vão estar preocupadas em fazer edições críticas, né? Das obras do Lobato, inclusive de não ficção, mas eu acho que o Sítio e outras obras dele, assim, de contos, né? Livros assim como Urupês, por exemplo, Cidades Mortas, provavelmente vão ser reeditadas e vão surgir edições virtuais, edições de bolso, né, edições assim, com grandes tiragens, né? Então, eu acredito que sim, e o próprio debate em torno do Lobato, os eventos e tal, vão chamar atenção para a figura do escritor. Olha, a gente já tem aqui uma participação, viu, do Ditmar Shark. A Chave do Tamanho foi o melhor livro que li na minha infância do Monteiro Lobato. Olha aí, viu? Então, eu concordo, né? A obra vai ter diferentes edições, né? Mais luxuosas, mais econômicas, né? Mais barateadas. Eu acho que vai ter um monte de obras do Lobato, vão ser principalmente as infantis, concordo, né? Porque o Lobato acaba sendo mais conhecido pelo público geral como escritor,
de literatura infantil, embora ele tenha toda uma outra produção literária e ação no mundo, né? Além da literatura, né? E eu acho que sim, nesse sentido, eu acho que ele pode chegar ainda mais próximo dos leitores. Mas também a questão das novas publicações traz junto aí outras discussões, que eu não sei se a gente fala agora ou depois. Falar. Vocês estavam falando sobre a possibilidade de surgir, né, nas adaptações e nas publicações, você ter uma literatura comentada de Monteiro Lobato. Nessas possibilidades também, já houve posicionamento de alguns autores interessados em reeditar a obra do Monteiro Lobato, mas subtraindo alguns escritos de Monteiro que não seriam adequados para o dia de hoje, com falas, expressões racistas, machistas, etc. e tal. Eu queria que vocês comentassem sobre isso. Então, eu acho que isso já está acontecendo, né? Pelas notícias que eu tenho tido, de algumas editoras que já estão fazendo suas adaptações e fazendo suas escolhas quando fazem novas edições, né? Então, a gente já tem aí sendo publicado edições com texto integral, mas com notas de rodapé, com esclarecimentos a respeito das questões mais tensas, como o racismo, que aparece muitas vezes na fala de um outro personagem, né? Enfim, e outras questões. E a gente também está tendo edições, né, que estão optando por retirar da obra trechos mais polêmicos, ou mesmo diminuir a obra por ela ser mais extensa, o texto, e aí não acreditar que o leitor de hoje vai ser capaz de ler um texto mais extenso. Então, diminuindo também nesse sentido, não só para tirar as coisas mais polêmicas, mas também nesse sentido, né? Então, acho que vai ter uma série de coisas, além também da apropriação da obra, assim, novas obras com os personagens do sítio, né? Que também já estão surgindo, né? Histórias com a Emília, com o Pedrinho, outras histórias para além do universo que foi criado pelo Monteiro Lobato. Então, acho que são questões que agora a gente vai ver. Já estão saindo, já estão sendo publicadas ou estão em fase de produção, e a gente vai ver agora no mercado como é que elas vão se colocar, como é que os leitores, espontaneamente, ou as escolas, que opções as escolas vão fazer a partir de agora, e as próprias famílias, né? Eu vou deixar as duas numa saia justa, mas eu tenho que perguntar. São duas escritoras, né? A partir do momento que alguém que concorda ou não concorda com as ideias de vocês subtraem parte do texto de vocês, como é que vocês se sentem? Pois é, eu na qualidade tanto de escritora quanto de bibliotecária, eu sou a favor de notas críticas, eu sou a favor de mediação, né? Mas eu sou inteiramente contra a supressão de partes da obra, da substituição de partes da obra. Não estou falando de você ler um trecho, né? Não é isso. Mas você fazer uma edição de um livro do Lobato com supressões, com substituições de palavras e tudo. Porque você está descaracterizando a obra daquele autor, né? Tudo que você coloca, principalmente para um público infantil, para um público juvenil, você coloca você faz uma mediação. Mesmo que as crianças leiam antes e depois você converse e tal, mas existe uma mediação. Então, as crianças têm que saber, sim, que o Lobato escreveu daquela maneira, né? E elas vão discutir por que ele escreveu daquela maneira, por que se falava assim naquele tempo, né? Por que a Emília podia ser tão assim malcriada com a tia Anastácia, com o Visconde, e a dona Benta não dizia, Emília, não é assim que se faz, você tem que ter respeito, entendeu? Então, eu acho que esse tipo de coisa, os pais, os educadores e tal, eles vão discutir. Precisa contextualizar. Precisa contextualizar. Né? Agora, você suprimir é um erro. Você não pode descaracterizar a obra de um autor. Eu concordo plenamente. Eu também trabalho em escola, eu também sou educadora, né? E lido com as crianças e com as famílias até hoje. E eu acho que é importante você contextualizar a obra, sim. Não sou a favor de retirar uma fala mais racista, embora eu saiba que isso tem um impacto no leitor difícil, mas a gente está na escola para mediar isso também. E os pais também, se estão lendo em casa, né? Para conversar, por que daquilo, né? Se as crianças concordam ou não, como é que podia ser diferente? Na minha dissertação de mestrado, eu analisei exatamente a recepção das crianças de hoje na escola com a leitura da obra do Monteiro Lobato. E isso apareceu o tempo todo, né? Apareceu o questionamento das crianças, ou apareceu as professoras mesmo trazendo questionamentos, né, de passagens que estão aí para a gente debater, né? Não para a gente retirar, mas para a gente debater, né? Porque a obra
não é constituída só pelas partes racistas, vamos dizer assim, ou outras tensões. Não, é uma obra que se abre para o imaginário, ainda hoje, muito fortemente. Isso ficou muito claro na minha dissertação, por exemplo, né? Eu estava lendo para o roteiro A Menina do Narizinho Arrebitado e eu fiquei encantada com os trechos que, por exemplo, primeiro eu vi, porque eu sou apaixonada pela história, Alice no País das Maravilhas, então eu vi um pouco do Lewis Carroll ali no Monteiro Lobato. Né? Mais adiante, quando vem, e você que gosta de contos de fada, né? Mais adiante, a dona Carochinha vem falar, né, sobre a Bela Adormecida querer furar o dedo em outra roca, o Pequeno Polegar, a fuga do Pequeno Polegar. E eu olhei e falei assim, gente, até para ler esse trecho você tem que ter um repertório, saber quem é o gato Félix, o gato de botas, né? Quanta coisa pode ser trabalhada ali naquele universo lúdico, imaginário, para onde que ele está levando. É de uma riqueza que eu acho que a gente precisa contextualizar, mas não dá para negligenciar. Né? É como se você fosse trabalhar com um conto de fadas. A gente sabe que as versões dos contos de fadas, principalmente dos irmãos Grimm, que são escritos, porque os contos de fadas são muito antigos, existem os autorais, como o do Andersen, existem os antigos, que são passados oralmente, e os registros mais famosos, né, como os Perrault e os irmãos Grimm. Então, se você vê, por exemplo, a Cinderela, no caso do Perrault, a Cinderela mostrava exatamente como é que era a sociedade naquela época. Né? A Cinderela, depois que casou com o príncipe, ela casou as irmãs com 2 nobres. Ela mais ou menos aceitava o fato de que ela, como era filha de uma mulher mais pobre, assim, digamos, ela era meio posta de lado, assim, em relação à família. Depois, quando chega nos irmãos Grimm, que eles já pegam outro período, você tem castigos horríveis para aquelas irmãs, para aquela madrasta e tal. Então, o que você faz? Você mostra essas diferenças. É mais ou menos a mesma história, são versões diferentes da mesma história, né? Mas aí você vai, não, eu não vou contar conto de fada para a criança, porque a criança vai ficar assustada. Não, o conto de fada ele tem essa carga forte de violência e tal, e ele é debatido, né? Ele é, lógico, você não vai apresentar uma coisa sanguinolenta para uma criança de 6 anos e deixar ela lá assustada, né? Mas você vai mediar, você vai conversar. A mesma coisa com os autores contemporâneos. Você tem autores que escreveram há muito tempo, né? Que é o caso do Lobato, é o caso do Jack London, do Kipling, né? Então eles tinham alguma carga racista, uma carga machista, né? Mas, por outro lado, eles foram criadores, eles têm sua obra, é um universo. Esse universo que você estava falando, né, no Reinações do Narizinho, já mostra logo uma característica do Lobato que foi muito inovadora na época, que é a questão da intertextualidade. Exato. Porque o Lobato trouxe, não só em Reinações, mas ao longo de toda a obra dele, uma série de outros personagens e histórias que vinham para o sítio, ou os personagens do sítio iam até esses outros universos literários, culturais, históricos, e dialogavam com esses diferentes universos e diferentes personagens. E isso, com certeza, é muito ampliador do próprio repertório dos leitores, né? Porque se dentro da obra do Lobato você se encontra com a obra, muitas vezes, da Branca de Neve, dos Contos de Fada, ou com Dom Quixote, ou com Peter Pan, ou com a mitologia grega, outros personagens. Isso tudo está na obra do Lobato. Comendo bolinho. Falar, gente. Né? Quem não lembra do comendo bolinho no sítio? Então, tem esse lado. Então, eu penso sempre que é importante conhecer a obra como um todo, quem trabalha com a obra, né? Ou trazer para a discussão. Não ficar na discussão só, Lobato é racista, Lobato não é racista, a obra é racista, a obra não é racista. Tem racismo? Tem, ou pelo menos a gente entende como racismo hoje, determinadas falas. Mas anular isso, anular a obra toda, é que eu acho muito ruim, porque a obra é muito mais do que isso. Né? Agora, já que a gente está falando da obra como um todo, o que marca a obra do Monteiro Lobato? O que a gente pode olhar que ali tem a identidade, tem a digital do Lobato? O que você acha que salta aos olhos que você fala, é a digital do Lobato? Olha, primeira questão é essa questão do imaginário, né, da fantasia misturada com a realidade. Porque no Sítio do Pica-Pau Amarelo, e isso foi muito inaugurador do Lobato na literatura infantil da época dele, né? Hoje não, você tem vários autores que também trabalham com essa dimensão fantasia e realidade misturado, mas não era assim nos anos 20 e 30. Então, essa é uma coisa que marca a obra do Lobato. Tudo pode acontecer no universo do sítio. Essas viagens, que não são imaginárias, são reais no mundo do sítio. Eles vão, de fato, ao Reino das Águas Claras. Eles recebem, de fato, o Dom Quixote e outros personagens. Eles vão ao País das Fábulas. Então, essa união entre
fantasia e realidade, é uma marca muito forte, mas tem várias outras marcas muito fortes. Eu acho que a no Lobato, né? A contestação, ele sempre está contestando uma verdade estabelecida, né? Sempre está querendo subverter alguma coisa. Mas por que é assim? Por que não é assado? Né? Também. Resposta para tudo. Nas cartas dele, ele era muito inconformado. E eu acho que essa contestação é própria da criança. Né? A criança tem a fase dos porquês. Por quê? Por quê? Por quê, né? Acho que a gente pode também ir por aí. Olha só. José Silveira, Os 12 Trabalhos de Hércules, foi o livro que me fez ser professor de história. Olha que legal. Leonardo Moraes, cresci lendo e vendo o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ali aprendi que era fantasia e imaginação. Espero que não piorem a obra de Monteiro, mas ao contrário, que apresentem os livros e as histórias às novas gerações. Mônica Boticai, minha infância toda tem a base dos meus sonhos nos livros de Monteiro Lobato. Catarina Batista, excelente discussão, muito atual e necessária, parabéns. Olha só, vou contar também, não perdi um capítulo do Sítio, minha mãe era professora, eu lia, tive aniversário fantasiada de Emília, gosto de Monteiro Lobato. Vamos lá. Mas Monteiro é um homem múltiplo. Certo. Se a gente pensar, não existe um Monteiro só. Que Monteiros existem dentro daquele homem? Quer falar? Bom, eu vou falar. Jornalista, advogado? Ela, na verdade, é especialista em Lobato. Eu não sou especialista em Lobato, né? Eu sou uma bibliotecária e, como a maioria dos bibliotecários, eu sou uma pessoa meio renascentista. Sou aquela pessoa que sabe um pouquinho de tudo e não se aprofunda tanto em muitas coisas. Me aprofundo como pesquisadora e escritora, mas como bibliotecária, frequentemente eu estou mudando de assunto porque meu propósito é fazer divulgação, é fazer exposição. Então, eu li Lobato quando era criança, vi a versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo de 1977, né? E agora eu fui pesquisar, fui conhecer melhor o Lobato. Eu li também os contos dele dos livros para adulto, né? A obra do Lobato não como escritor ficcionista, mas os artigos que ele escrevia, eu não conhecia. Jornal, né? Então, o Lobato me surpreendeu por ele ter um envolvimento muito grande com questões ligadas ao petróleo, né? A industrialização, ele era um grande fã da industrialização e preconizava isso como forma, né, de desenvolvimento para o país. Então, ele escreveu, foi um articulista assim, muito indignado, muito enfático, controverso, né? Enfático, né? Um outro lado do Lobato que me surpreendeu bastante de uma forma bem positiva, nesse caso, foi o Lobato editor. Né? Nos anos 1920, 1930, 1920 até, iniciozinho, finalzinho da década dos anos 1910, início de 30, você tinha pouquíssimos pontos de venda de livros no Brasil. Né? E o Lobato escreveu para mais de 2.000 estabelecimentos comerciais no Brasil inteiro. Essa história é muito engraçada. Além de vender qualquer coisa que eles vendessem livros também. Ele só deixou de fora os açougues, porque não queria que os livros ficassem sujos de sangue. E tem essa carta, né? Nessa carta ele fala, né? Mas não está na Biblioteca Nacional. Você que vende feijão, batata, não sei o quê, não quer vender livros também? É um artigo como qualquer outro, está escrito isso. Essa fala é do Monteiro Lobato. Exatamente. Está numa dessas cartas. E com isso ele, de alguma maneira, inaugura, vamos dizer assim, quase que a distribuição de livros, num período que no Brasil ele criou não tinha essa distribuição pontos de venda. Ele passou a ter 2.000 pontos de venda. Exatamente. E nas cartas do Lima Barreto, que estão no Arquivo Lima Barreto, na Biblioteca Nacional, a gente vê a troca de cartas, porque ele foi editor de um dos livros do Lima Barreto, né? E ele fala da distribuição, olha, já mandei livros para o Sul, já mandei livros para o Nordeste, vamos encher o Brasil de livros. Então, realmente, essa história do O País se Faz com Homens e Livros, né? Que ele falou que está num livro chamado América. Né? Ele fala isso e em seguida ele vai fazer um elogio aos Estados Unidos da América, mas ele coloca realmente isso, um país se faz com homens e livros. Né? E isso é verdade, ele realmente se dedicou, ele passou a vida inteira dele trabalhando como editor, tradutor, adaptador, né? Além de escritor também. Então, esse lado dele, ele é considerado um divisor de águas na história do livro no Brasil. Né? Então, mesmo que ele não tivesse sido escritor, só essa atividade dele já seria muito, muito importante e interessante. E eu fui conhecê-lo melhor. Então, tem outros Lobatos ainda mais, né, Sônia? Além desses que a gente falou aqui. Sim, é interessante quando você citou a questão do petróleo, né? Na época que o Lobato lutou muito pelo petróleo. Uma época, né, que o Getúlio Vargas era o presidente, não tinha o interesse político de, naquele momento, explorar petróleo. E ele, vindo dos Estados Unidos, porque tinha morado lá, tinha sido adido comercial do governo lá, então ele veio muito encantado com essa história da modernização e entendendo que o petróleo seria essa grande alavanca, né, para modernizar o país, né? Então, Lobato brigou muito por isso, né? Escrevia cartas e foi pelo Brasil inteiro fazendo uma campanha para arrecadar
dinheiro para provar que tinha petróleo no Brasil. E o interessante é que, embora ele tenha todos esses lados, quando ele chegava em locais diversos do país, as pessoas conheciam ele muito mais por ser o criador do sítio do Pica-Pau Amarelo do que por qualquer outro motivo. Embora naquele momento ele estava ali empenhado na campanha, envolvido, né? Para conseguir o dinheiro, para explorar o petróleo e tal. Mas as pessoas reconheciam ele principalmente, ou primeiramente, como o autor do sítio do Pica-Pau Amarelo, no momento, então, que a obra dele já estava bem distribuída pelo país. É igual o Antônio Bandeiras. O Antônio Bandeiras foi pelo país inteiro. Isso é muito interessante, né, pensar sobre isso. O Antônio Bandeiras uma vez falou assim, eu estava no supermercado falando com alguém reconheceu a minha voz, é o Gato de Botas. Né? Então, olha só o poder que a criação, que você chegar no leitor jovem tem, né? Ele fazendo tantas coisas incríveis, mas ele era conhecido pelos seus livros para E ele era tradutor criança. também, né? Você falou a questão da tradução. A tradução é muito interessante também, porque ele foi tradutor da Alice, por exemplo, e de vários outros clássicos, né? E ele coloca, inclusive, isso dentro da obra dele. A gente vai mostrar um Tarzan traduzido por ele. Tem lá uma história que a Alice está no sítio, a Alice do País das Maravilhas está no sítio, e aí ela vai ser apresentada à tia Anastácia, né? Pela Narizinho. E a tia Anastácia fala, mas eu não vou entender esse inglesinho, o que que ela fala? Aí vira-se a Narizinho, a Emília, e fala assim, se preocupa não, ela já está traduzida. Ou seja, fazendo mal. Ela está falando da obra, né? Da obra traduzida, mas a obra traduzida era a própria Alice que estava ali no sítio. Então a tia Anastácia ia poder entender perfeitamente, porque ela estava traduzida para o português, né? Vamos dizer assim. Então, o Sr. Lobato teve muito essa questão de ser tradutor. E aí ele ainda fazia isso, adaptador também. Ele adaptava de uma forma, ele inclusive traduzia de uma forma bem livre, né? Ele não se preocupava muito com, quer dizer, ele contava a história e tal, mas ele não se preocupava tanto com ir certinho pela forma, pelo menos foi o que eu entendi, como disse, né? Não sou especialista. Mas a gente vai mostrar um livro do Tarzan traduzido pelo Lobato. Olha aí, a gente vai ter Tarzan, por conta dessa entrada, né, da obra do Monteiro Lobato em domínio público e o aniversário, o Dia Nacional do Livro Infantil e Juvenil, né? A Biblioteca Nacional inaugura uma exposição com o acervo do Monteiro. Isso. Você falou das cartas, tem um assunto interessante, porque me chamou muita atenção quando eu acho que carta revela muito de nós. Né? Você está falando com alguém que você tem intimidade. Quando você tem intimidade, você abre, você descortina a alma para aquilo. E ele tem uma admiração profunda pelo texto do Lima Barreto. Se a gente pensar que ele está em São Paulo, está falando de um escritor que é negro, já tinha sido rejeitado pela Academia Brasileira de Letras porque achava ele boêmio demais, né? Passou por internações psiquiátricas, tinha problemas com álcool, e, no entanto, ele reconhecia e ele dizia a si mesmo que se ele fosse para a BL, se o Lima Barreto fosse para a BL ia engessar e não haveria tanto Policarpos tão lindos quanto a literatura que ele admirava no Lima. Isso revela, pelo menos para a gente que está nesse momento aí vendo se ele é racista, se não é racista, etc. e tal, o reconhecimento dele pela obra de um autor negro e, teoricamente, rejeitado pelos ditos literatos da capital, né? Aquela coisa, né? Ele tinha convicção de que a raça branca era superior. Isso fica claro em livros como O Presidente Negro, por exemplo, né? Agora, isso não significa que ele não pudesse ter uma relação de carinho, de respeito, de admiração por pessoas negras, né? E ele escreve nas cartas dele, não nas cartas para o Lima, mas antes, né, para o Godofredo Rangel, ele escreveu dizendo que o livro, acho que era o Policarpo Quaresma, era maravilhoso e tal. E depois, para o Lima Barreto, ele escreve assim com carinho, com respeito e tudo, e eles tratam da edição dos livros, né? Mas, enfim, eu acho que assim, são coisas que você não pode deixar... Existem zonas cinzentas, você não pode dizer assim, preto no branco, no sentido de ou é uma coisa ou é outra. Quer dizer, ou ele é um racista completo que nem olha para a cara de uma pessoa negra, ou ele não tem racismo nenhum em sua pessoa. Então, não era o caso, né? Ele tinha convicção de que havia uma superioridade por parte do caucasiano e aquela coisa e tal, mas não quer dizer que ele não reconhecesse o gênio de Barreto, de Machado de Assis, talvez de outros, André Rebouças e outros. Mas mesmo na obra, né, na obra infantil do sítio, né, a própria tia Anastácia, muitas vezes ela sofre agressões da Emília, racistas, horríveis, né?
Mas ela também é dada a tia Anastácia na obra do Monteiro Lobato um lugar muito privilegiado também. Então tem as duas coisas, né? Ela tem uma participação em alguns momentos, em algumas obras, não em todas, mas em algumas obras muito importante. Ela também resolve situações, ela também é por vezes elogiada nas suas ações. Ela manda embora, é ela que consegue, por exemplo, ter a ideia de mandar embora o lobo mau, um dia que eles estão lá sendo ameaçados pelo lobo mau, né? Ela conta as histórias dela, embora seja sempre uma coisa polêmica, porque ao mesmo tempo que tem esse espaço para a tia Anastácia, né, muitas vezes tem a agressão a ela, a raça dela, mas às vezes também há um reconhecimento e um carinho muito grande pela tia Anastácia. Por exemplo, quando ela é raptada pelo Minotauro e vai dar origem ao livro Minotauro, isso acontece no livro antes, todos sentem muito a tia Anastácia não está com eles e vão, empreendem uma aventura para achar a tia Anastácia, porque eles queriam a tia Anastácia na vida deles. Então é tudo muito polêmico. O papel da tia Anastácia, ao mesmo tempo que é alvo de agressões, também é alvo de afeto dos outros personagens. Então, precisa ver cada momento, as medidas, né? E não é, e eu concordo, não é dizer, é só racista, não é racista. Não, acho que há racismo em muitas passagens, sim. Mas não há só racismo contra a tia Anastácia, por exemplo. Né? Ela também ocupa outros espaços, pelo menos da maneira como eu consigo ler. Então, eu acho que é polêmica e a gente precisa enfrentar essa polêmica. Quais são as conversar sobre isso, né? Dele de uma pessoa, assim, de uma elite, um homem branco de elite, e como ele via assim, uma pessoa negra que trabalha para a família dele, ele podia vê-la com muito carinho. Sim. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele achar que ela tinha o lugar dela, ela tinha que ficar no lugarzinho dela. Eu acho que tem uma reprodução de um momento social mesmo que a gente passava, né, no país. Eu acho que às vezes a gente também esquece Tinha outros que não disso eram assim. Nesse momento da leitura e eu queria chamar para isso, assim. Existe um Lobato para a educação infantil, já que a gente está agora entrando especificamente em escola, existe um Lobato para a educação infantil, um Lobato para o segundo segmento? Que Lobatos apresentar na escola? Olha, eu acho, sim, que a obra do Lobato, pela extensão dela, os livros, né, são longos e tal, eu acho que elas vão ter interlocutores melhores a partir do fundamental, né, que você não possa contar na educação infantil. Mas a partir do fundamental, segundo, terceiro ano, né, e entrando aí pelo fundamental 2 também, sexto, sétimo ano, eles, por exemplo, gostam muito das histórias mitológicas, né, Hércules e outros, né, Minotauro, essa idade eles gostam bastante. Eu acho que a gente tem que pensar assim, o que tem na obra do Lobato que contribui para a interlocução com os leitores, né? Então, por exemplo, essa questão da fantasia, da imaginação, não sei o quê, isso abre um espaço muito legal para as crianças de 6, 7, 8 anos, porque elas estão nesse momento ainda, né? As crianças mais novas, dá para você ler também pequenos trechos, né? Trechos menores, sempre buscando, talvez, essa característica do Lobato. Outras crianças maiores, pré-adolescentes, já vão talvez se interessar mais por histórias que são mais aventurescas, que têm mais personagens, que se aventuram, enfim, de outros universos. E o Lobato tem isso também, né? Então, assim, você tem que ir vendo um pouco o que cada obra oferece, né? E como trazê-las em que momento também do desenvolvimento da criança e do pré-adolescente, né? Do jovem. Eu diria assim, em relação à obra infantil do Lobato. Agora, há pouco tempo eu trabalhei com o 9º ano o conto Negrinha, por exemplo. Né? Porque a gente estava discutindo questões raciais, foi naquele ano que eu fui lá, inclusive, na Biblioteca Nacional com eles. A gente estava discutindo essas questões, o lugar do negro na sociedade, blá, blá, blá. E aí a gente lemos contos do Machado de Assis, né, também, Pai contra a Mãe, que também trazia essa questão da escravidão, blá, 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 e trouxemos Negrinha também. Então, 9º ano, eles deram conta perfeitamente de... E ficaram indignados. De ter uma conversa sobre aquele universo, né? E com certeza isso ampliou a visão, o conhecimento deles sobre uma época outra do Brasil, né? Então, acho que depende muito. Você precisa conhecer a obra para poder escolher melhor aquilo que se adequa mais a uma educação infantil, a um Fundamental 1, a um Fundamental 2, né? A gente já está com o tempo, o pessoal falou aqui já na produção, já vai encerrar. Você acompanha com a gente vai colocar aí nas postagens todo o serviço da exposição da Biblioteca Nacional para você visitar.
é um autor que a gente precisa conhecer. Eu acho que, às vezes, hoje a gente vive uma coisa de replicar muito nas redes sociais as informações, né? Acho que antes de qualquer coisa a gente precisa conhecer para saber os prós e os contras de tudo e o que nos satisfaz ou não, o que nos encanta ou não. E Monteiro, no meio dessa discussão toda, já que a gente está vivendo aí a obra dele em domínio público, vamos conhecer, né? Passar na biblioteca da escola, com certeza a internet tem conteúdo, Biblioteca Nacional. Isso. Eu acho que vale a pena, viu? Nossa contribuição realmente para os debates que são necessários sobre a obra do Lobato é essa, é mostrar os vários aspectos, né, do Lobato. A gente vai mostrar primeiras edições, ilustradores que trabalharam com ele, que ilustraram os livros dele, as cartas dele também. E as pessoas, a partir dali, vão construir seu próprio Lobato. Então, acho que o nosso papel é esse, realmente, né? Obrigada, Sônia. Eu que agradeço muito essa conversa, foi muito boa. Obrigada, Ana. E Agradeço obrigada também. a você pela companhia no Hashtag Educa. Até o próximo programa.